Boa noite, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou presidente, o administrador e o coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Gen, hoje é a terceira aula, né? E a gente vai falar um pouco sobre os meios de comunicações, né? A gente já havia falado na aula anterior, né, da classificação das mediunidades, né, e os meios de comunicação é como o mundo espiritual, os espíritos eles se comunicam através de nós, né. A gente vai falar aqui, lembra, né, que o espírito, né, muitas vezes ele vem, né, da órbita do planeta, vamos dizer assim, quando ele vem ao planeta Terra, por exemplo, para encarnar, quando ele está se aproximando, né, os fluidos, fluido universal, fluido cósmico, eles vão se misturando e formam o perispírito, né? E aí muitas vezes esse perispírito ele une o espírito ao corpo físico, né? E aí faz essa união. E aí as formas de comunicações a gente lembra, né? Por inspiração, né? Muitas vezes uma intuição que você sente, né? Uma comunicação no mental que você sente, uma voz que você ouve, que você acaba ouvindo. Então, tudo isso é o espiritual tentando se comunicar com você, né? E aí a gente lembra muito a importância que é a questão do estudo, da doutrina, do estudo sobre a espiritualidade, sobre a mediunidade, porque quanto mais bagagem o médium ele tem, né, melhor ele consegue compreender a comunicação que os espíritos estão querendo passar. Então ele consegue entender o que o espiritual quer falar, quer dizer, né? Aí às vezes a gente, né, pode ficar em dúvida, poxa, é o médium, é o espírito. Não é o espírito, né? O espírito ele já sabe o que ele quer dizer, ele já sabe a mensagem, mas é a preparação do médium para que ele possa entender a comunicação do espírito e a mensagem que o mundo espiritual quer passar. E aí a gente fala, existem várias formas, né? A gente lembra lá da época no começo, que a gente até já citou, né? Tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Que aí fala um pouco do contexto histórico lá do início, né? Das mesas girantes, né? Que antigamente eles se comunicavam através de batida, né? Batidas na parede, às vezes até pisadas no chão, né? Que poderiam significar um sim ou não, né? Até que poderiam ser formado palavras, né? Uma forma de se comunicar, né? De dizer que o mundo, né? Esse mundo que a gente vive material, ele é muito mais no espiritual do que propriamente no físico, né? Que a nossa essência ela é espiritual. Então, e aí tem o fenômeno das mesas girantes, né? Onde também era usada com uma caixa, né? Com algumas letras, né? E a caixa se movimentava e em direção das letras até que fossem formando as palavras, né, e as frases, né, e aí assim dando origem à comunicação. E aí com o tempo foi se aperfeiçoando, né? Hoje a gente tem a gente até comentou no vídeo anterior, né, da mediunidade e psicografia, ou seja, o médium ele através do estudo da educação mediúnica ele escreve, né, as mensagens, né, que os espíritos passam, né, com o lápis, né, e ali usando a mão, né, o pulso. E aí outras também, a mediunidade de vidência, né, o espírito muitas vezes você consegue ver ele, né, e ele quer passar, você não está vendo ele ao acaso, né, ele quer se comunicar com você, ele está passando uma mensagem. E aí às vezes você não consegue interpretar o que aquela mensagem quer dizer. Muitas vezes, né? Porque muitas vezes você não está ainda nesse nível de consciência,
muitas vezes você não está preparado. Então é um desenho, também é uma forma de comunicação do mundo espiritual, dele passar uma mensagem para a gente, dele se comunicar. A gente falou da audiência, né? Falou da visão. Então são diversas formas que o mundo espiritual eles acaba se utilizando para se comunicar, às vezes até mesmo através de um sonho, né, de um desdobramento, né, que a gente possa ter, porque quando a gente a gente dorme, né, vamos dizer assim, o corpo físico dorme, o nosso espírito ele pode ir a diversos lugares e se comunicar com outros espíritos, né? E dependendo de como o nosso nível de educação mediúnica, de consciência esteja, a gente pode ser levado a lugares bons, né? E a lugares que não são tão bons assim, né? A gente até fala, né, que às vezes a gente vai dormir tão bem, né? E às vezes a gente acorda e acorda com uma dor, né? Às vezes uma dor nas costas, uma dor no braço, porque muitas vezes você foi levado para um lugar que não foi tão bom, onde você acabou entrando em desavença, passando por alguma situação no mundo espiritual com os espíritos, e aí aquilo repercutiu no seu físico. E às vezes também pode acontecer de você, através do desdobramento, você acordar com a ideia, né? A gente lembra dos compositores, né? De cara vai dormir, né? Ele muitas vezes está ali tentando escrever um poema, a letra de uma música e não vem nada e de repente ele apaga e tem um desdobramento e num sonho. E aí ele se encontra com os mentores, com o espiritual, e quando ele acorda com a ideia toda definida e passa por papel e tudo, né? Então hoje a gente fala um pouco sobre esses meios de comunicação. E aí, posteriormente, a gente vai estar dando continuidade, né, na nossa quarta aula do nosso grupo de estudos mediúnicos online. Gratidão.